No fim de semana agora, no sábado, a Convenção Nacional do PL oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Durante o discurso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou e chorou ao falar sobre o pai. Acompanhe. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, você despertou nessa nação, com a sua verdade, com a sua coragem e com a sua humildade. Já vamos falar, mais uma vez sobre esse fato, de Jair Bolsonaro estar impedido de participar dessa convenção do PL nesse ano, o principal líder da oposição que tem no Brasil e nas condições em que está. Mas ainda na fala do senador, nesse princípio de evento no sábado, na Arena Pacaembu, o senador foi interrompido pela exibição no telão do evento de um vídeo produzido com inteligência artificial que simulava uma mensagem de Jair Bolsonaro. Acompanhe. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Resumindo e reforçando, um vídeo exibido por IA, tanto a imagem feita por IA, como também a voz por inteligência artificial. Mas, horas depois da exibição, parlamentares do PT protocolaram um pedido à Procuradoria-Geral da República para que o caso seja investigado. Segundo os deputados, o material pode configurar propaganda eleitoral irregular e teria sido utilizado para contornar as restrições impostas ao ex-presidente pela Justiça. No discurso, Flávio também fez críticas ao STF, a gente já fala sobre isso, deixa só constar um pouquinho já nesse momento nossas comentaristas. Ludmila, você aí nos Estados Unidos, claro, acompanhou na íntegra o evento aqui em São Paulo, bastante cheio, bastante movimentado, mas esse ponto especialmente, esse início de discurso, lamentando Flávio por não ter Jair ali presente, e esse vídeo de IA já polemizando agora as possíveis consequências, como vê juridicamente essa ação do PT, o que pode realmente vir a acontecer de mais sanções depois dessa exibição. Então, Adriana, eu tenho várias coisas para comentar a respeito desse vídeo de inteligência artificial que veicularam com a imagem do Bolsonaro, imagem e voz do Bolsonaro. O PT já está dizendo lá que não pode, que violou a legislação eleitoral, que o Flávio vai ter que ser cassado, etc. e tal. Bom, para começar, o uso de inteligência artificial nas eleições, ela é regulamentada pelo TSE. Então aí você faz a seguinte pergunta, mas então poderia ou não poderia ter utilizado a inteligência artificial para simular o Bolsonaro? Bom, o PT está dizendo que não, mas o que a gente vai esperar do PT, A gente vai esperar que o PT seja o PT, que o PT minta. Então eles estão mentindo, dizendo que não poderia, que isso seria uma propaganda eleitoral ilícita. Mas para começar, isso sequer é uma propaganda eleitoral. Até porque nós não estávamos em um ambiente público, aberto ao público. Ali era um ambiente fechado. Aliás, eu soube até que teve gente tentando entrar e nem conseguiu. Era um ambiente fechado ao pessoal da convenção, aos correligionários, ao pessoal ligado ao PL. Portanto, era um evento interno. Não era um evento de propaganda, não era um comício, não era um vídeo a ser veiculado ao público.
Então você não pode dizer que isso é uma propaganda eleitoral, um ato interna corporis, um ato que estava acontecendo dentro de um ambiente fechado, de uma convenção partidária. Ainda não se iniciou o período de propaganda eleitoral, isso só vai começar em agosto. Por enquanto, ainda estamos na fase das convenções partidárias, na escolha daqueles que vão sair candidatos. A gente viu aí, inclusive, nesse final de semana para cá, algumas pessoas que a gente conhece e tal já se anunciando, olha, vou sair como deputado federal, vou sair como senador. As pessoas agora começaram já a poder se anunciar como candidatos porque foram escolhidos nas respectivas convenções. Não estamos ainda na propaganda eleitoral. Então, dizer que isso é uma propaganda já começa aí. É a primeira mentira, mas tem mais, não é só isso não. É a primeira mentira, não é uma propaganda, é um ato interno para os filiados do PL. Pois bem, mas a gente vai prosseguir aqui. Eu estava lendo uma matéria da CNN, salvo engano, e eles colocam ali várias opiniões dos especialistas em direito eleitoral. E li uma outra matéria, salvo engano, da UOL, dizendo que, colocaram lá um especialista, abre aspas, né, para comentar, dizendo que aquilo ali seria um ato ilícito da parte do Jair e do Flávio, dizendo que violaria o artigo 337 do Código Eleitoral. Deixa eu explicar aqui para a audiência do Oeste com elas. O que diz esse artigo 337 do Código Eleitoral? Diz que é crime, é um ilícito eleitoral participar, olha, ele usa esse verbo, artigo, participar de um ato partidário, e a gente estava no ato partidário, certo? Convenção partidária do PL, ato partidário, portanto, beleza. O crime é participar de um ato partidário com os direitos políticos suspensos. E aí você me pergunta, o Jair Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos? Está, porque ele recebeu uma condenação. A Constituição, no artigo 15, inciso 3, diz que o condenado por condenação criminal transitada em julgado, enquanto não acabam os efeitos da condenação, ou seja, enquanto ele ainda está cumprindo pena, o que é o caso do Bolsonaro, ele permanece com seus direitos políticos suspensos. Então ele não pode votar e nem ser votado. Ele não tem capacidade eleitoral ativa e nem passiva. Todo mundo sabe disso. Então ele está inelegível, ele não pode se candidatar. Isso aí a gente sabe. Agora a pergunta que eu faço é, o Bolsonaro participou da convenção do PL, porque o tipo penal do 337 do Código Eleitoral fala isso. Ele não pode participar. Então a pergunta é, o Bolsonaro, por acaso, participou de alguma coisa? O Bolsonaro não participou de nada. Fizeram um avatar dele, um avatar por inteligência artificial. Qualquer um ali que entenda de inteligência artificial pega a cara do Bolsonaro, pega a voz do Bolsonaro e faz um vídeo ali dizendo o que queiram. Inclusive o vídeo não teve sequer a intenção de enganar alguém. O vídeo já começa dizendo, isso aqui não sou eu, isso aqui é um avatar, pegaram a minha cara, pegaram a minha voz e fizeram este vídeo. Isso é um vídeo produzido por inteligência artificial, o vídeo já começa com esses dizeres. E a lei eleitoral diz expressamente, e eu vou dizer aqui para quem quiser anotar para não cair em lorota do pessoal da esquerda, é resolução TSE número 23610 de 2019, que diz no artigo 9º, diz o seguinte, que a pessoa tem no processo eleitoral o dever de informar de modo explícito, que foi o que aconteceu, que o conteúdo foi fabricado ou manipulado. Então, a lei eleitoral não proíbe o uso de inteligência artificial. Muito pelo contrário, autoriza. Só diz que, se utilizar inteligência artificial, vai ter que falar isso de forma explícita, que foi o que aconteceu. Ele já abriu o vídeo dizendo. Então tem uma grande diferença entre a deepfake, que é aquela fake, aquela inteligência artificial utilizada para enganar, do simples conteúdo sintético, que é o conteúdo artificial, o conteúdo criado por inteligência artificial. Nem todo conteúdo criado por inteligência artificial é feito para enganar. Muitos conteúdos são informativos, explicativos, que é diferente da deepfake, que tem a intenção de enganar as pessoas, o que não foi o caso desse vídeo. Então,
Tudo uma completa mentira, começando porque não era propaganda eleitoral, porque estava dentro de uma convenção partidária, um ambiente restrito interno. E segundo, a própria lei eleitoral, a própria resolução eleitoral permite o uso de inteligência artificial nas eleições, desde que você comunique que se trate de inteligência artificial. Então o PT simplesmente mente e, se eu fosse a julgadora, ainda aplicaria uma baita de uma litigância de má-fé por essa ação aí temerária. É bom se tivéssemos juízes como Ludmila Lins Grilo atuando, né, nos principais postos de autoridade aqui no Brasil. Não é o que acontece. Legal ter essa explicação da Ludmila Lins Grilo, juíza, uma explicação jurídica bastante detalhada e importante para a gente acompanhar por aqui. Agora, Bianca, justamente a IA deve ser utilizada cada vez mais e, claro, também nesse ano eleitoral não é proibida a utilização de IA. É claro que a oposição tenta a todo momento tirar o concorrente do páreo, o problema é tirar de forma injusta. Será que logo mais Moraes vai dar 48 horas para a defesa de Flávio se explicar ou para a PGR dar algum parecer sobre o uso desse vídeo? Sempre prazos assim muito apertados e até mesmo uma cobrança muito enérgica quando é para cobrar à direita, quando é para ir para cima de qualquer coisa que possa atrapalhar e possa também levantar essa narrativa, porque, ao mesmo tempo, existe esse trabalho que a esquerda faz, assim, como o ar que respiram. É o trabalho de perseguir a família Bolsonaro, perseguir também o Jair Bolsonaro, porque ele já não está falando. Agora, o avatar dele também não pode falar. É claro que eu imagino que o departamento jurídico também do PL deve ter se informado. Afinal de contas, não é qualquer partido, é o partido mais forte hoje no Brasil, o partido que realmente tem uma expressão nacional muito grande. E assim, eu acredito mesmo que eles devem ter consultado e só a partir de então feito o que fizeram. Até porque hoje, a IA, ela pode ser muito, mas muito melhor do que esse vídeo que eles fizeram. A IA evoluiu demais, então até você aí que está acompanhando, você pode fazer um avatar seu a partir de uma foto e às vezes a partir até de um vídeo seu, você faz algo 1000 vezes melhor do que esse que foi feito. Nem está tão bom assim, justamente talvez até porque eles desejavam que ninguém acreditasse, se alguém de repente, né, passasse assim no canal do YouTube, sei lá, clicasse, alguém que, por exemplo, aqui caísse de paraquedas no Oeste com Elas, essa pessoa não teria dúvidas de que tá estranho. Não é bem assim, né, o jeito de Jair Bolsonaro. É meio que caricato, né, você vê tudo, os gestos são exagerados, a fala é muito marcada, mais do que o normal. Então, assim, eu creio mesmo que eles devem ter consultado o departamento jurídico, devem ter se informado, mas também já vemos um discurso aí nos bastidores e também advogados falando que isso vai ser um motivo para que Flávio ele não siga adiante com sua candidatura, para que até o Jair, que nem estava lá, que fizeram uma IA dele, né, também que ele voltasse para a prisão, que hoje está domiciliar, que ele voltasse para a prisão mesmo. E assim, a gente sabe que no Brasil de 2026, infelizmente mesmo, nada é impossível. Infelizmente, as leis por aqui nem sempre são cumpridas como deveriam ser, mas ainda na convenção, no discurso de Flávio, o agora, então, candidato à presidência da República, também renovou críticas ao Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro afirmou que a corte persegue adversários políticos e impõe restrições à liberdade de expressão no país. Acompanhe mais esse trecho. E vou honrar também as centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do judiciário brasileiro, reconhecido mundialmente por calar e perseguir inocentes. A nossa luta, gente, também é por vocês.
O senador também afirmou que uma eventual reeleição de Lula representaria, nas palavras dele, um risco para o país, porque o petista poderia indicar mais 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal, mais 4 Alexandre de Moraes para a Suprema Corte. Vamos ouvir. Imagine ele indicando mais 4 Alexandres de Moraes, para onde esse país vai? E a verdade precisa ser dita com todas as letras, porque a democracia no nosso país está esculhambada. A democracia no nosso país está esculhambada. Ludmila Lins Grilo, realmente já faz alguns anos que a gente vê candidatos da oposição a Lula criticarem o Supremo Tribunal Federal. Muitos brasileiros têm duras críticas ao STF, não à toa. Bom, veja aí a situação dos presos do 8 de janeiro, as acusações de tentativa de golpe, diversas formas como direitos humanos são atropelados, a nossa Constituição, mais uma vez, leis bastante claras também, são adaptadas, editadas a bel prazer. Como vê, mais uma vez, essas críticas num palanque de um integrante da família Bolsonaro, e já a gente vai trazer em detalhes as declarações de Milei, que também foram, nesse sentido, algumas das críticas do presidente argentino feitas à corte brasileira, ao governo Lula. Isso que essas palavras do Flávio no palanque, lá na convenção do PL, contra o Alexandre de Moraes, expondo os absurdos feitos pelo Moraes, dizendo que o Brasil não vai suportar que o PT escolha mais 4 ministros do STF, são palavras corretas e que eu penso que qualquer candidato da direita deva proferi-las em público e assim, sem nenhum constrangimento. Eu penso que aquele candidato que não tem coragem de proferir essas palavras, tal como o Flávio proferiu, um candidato que pretenda ser senador, ser deputado federal ou ser presidente, não importa. Qualquer candidato nas eleições de 2026 que não proferir palavras como essas não merece o voto do cidadão. Porque se o sujeito está pretendendo ocupar um cargo dessa magnitude, um deputado, um senador, e não tem coragem de dizer que o Alexandre de Moraes é autoritário, que o Alexandre de Moraes tem que sair, tem que sofrer o impeachment, aliás, já passou da hora, já está fazendo hora extra. Se o sujeito não tem coragem de falar isso, ele não merece o voto, porque se ele não tem coragem de falar, que dirá a vontade de fazer? Então, especialmente para o cargo de senador, a pessoa que vai concorrer ao cargo de senador tem o dever de proferir isso, não tem o direito de ficar ali, não vou falar não, porque, sei lá, vão me perseguir. Peraí, se tá com medinho desde agora, quando chegar lá, não vai fazer. Se tem medo de falar, com muito mais razão, a pessoa vai ter medo de fazer. Então, o Flávio, pelo menos, né, felizmente, ele falou com todas as palavras que ele é contra o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo, que ele é contra a permanência do PT no poder, que não tem como sustentar mais 4 ministros, tal como o Alexandre de Moraes. E isso é o que precisa ser normalizado. Esse tipo de fala, ela foi criminalizada durante os últimos anos, mas perceba, depois que o Alexandre de Moraes foi atingido pela Magnitsky, foi atingido pela perda de visto e foi atingido pela exposição do caso Master, ele continua aprontando das suas, claro, só que esse tipo de coisa voltou a ser permitida no debate. Antigamente, se você falasse isso, por exemplo, em 2021, 2020, 2021, 2022, você seria preso. Hoje em dia, pelo menos, já se consegue falar sem se ir preso, porque o Alexandre de Moraes, querendo ou não, ele se enfraqueceu um pouco com esses casos, né, da Magnitsky, dos vistos e do Banco Master. Então, pelo menos falar isso nesse momento, tá podendo falar e eu penso que todos os candidatos devem falar e a fala do Flávio nesse ponto está absolutamente correta. Felizmente, ele falou as palavras certas e isso deve ser normalizado nas eleições de 2026. Tem que instituir a normalização no consciente coletivo da possibilidade e probabilidade do impeachment de ministros do STF. Soltou uma enquete aqui no chat sobre Javier Milei, já
logo mesmo, daqui a pouquinho, em Oeste com Ela, a gente vai entrar nesse importante assunto, essa importante participação do presidente argentino aqui no Brasil, mas gostaria de perguntar para o nosso chat também, concorda com um pouco do que Ludmila trouxe, o medo de Alexandre de Moraes ou de criticar o STF passou, Alexandre de Moraes perdeu um pouco de força, de poder nas decisões aqui no país? Essa, Bianca, já era uma bandeira importante para Jair Bolsonaro, né? Apontar os abusos do Supremo, de Alexandre de Moraes. Jair foi abrindo os olhos de boa parte da população que despertou, entendeu, concordou e se juntou a esse coro importante de críticas. Flávio vem, então, com esse discurso também, seus aliados no palanque. Muitas pessoas estavam, sim, com medo de criticar Moraes, como a Ludmila disse, por muito tempo tiveram, devido a outros casos, né? Ou o STF e ser punido com redes sociais suspensas, ou até mesmo com prisões terríveis, dosimetrias altíssimas, injustificáveis. Esse medo, na sua opinião, Bianca, acabou? É preciso coragem para seguir lutando contra esse problema enorme no Brasil? Olha, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de dizer que esse medo acabou. Mas a verdade é que o medo, né, de falar, o medo de criticar, isso já vira ataque. Isso já vira algo antidemocrático. E isso, estou falando aqui, para pessoas comuns, nem políticos, né? Pessoas nas redes sociais hoje têm receio de criticar, de falar o que é óbvio muitas vezes. A gente percebe que até pessoas com poucos seguidores, né, que é mais até perfis fechados, muitas vezes, hoje em dia, estão com medo. E o que o Flávio tem falado, não é a primeira vez, né, que ele tem falado, e isso me deixa muito, mas muito satisfeita, porque é necessário que se fale, é necessário que se leve essa informação. As pessoas, grande parte, né, ainda não sabe o quão errado é, por exemplo, o judiciário, né, ditando ali, criando novas leis, ou mesmo o STF, ou mesmo Alexandre de Moraes, inventando coisas para perseguir, e a sua interpretação sempre tem o viés, sempre tem o alvo, né? Um alvo muito claro, e esse alvo é a direita. Você já reparou que, por exemplo, até o PT acionou quem? Acionou o STF. Que coisa maravilhosa, porque não tinha como, né? É uma aliança que eles têm tão grande que o PT foi logo, nesse caso aí, por exemplo, né, da inteligência artificial, foi acionar o Supremo, porque sabe que é lá que eles têm as costas largas. Enquanto a direita é atacada, enquanto a direita perde, muitas vezes, lugar de fala, perde até a oportunidade de se expressar. O Bolsonaro, ele teve, sim, bastante empenho em levar essa informação, né? Houve até manifestações e numa dessas, aqui na Paulista, em que o Bolsonaro, ele falou, e é uma fala que até é memorável, muita gente até repete, né? É aquela assim do, não, ninguém vai levar meu celular, né? O Bolsonaro falou, ninguém vai pegar meu celular. Só que o que aconteceu depois? Ele acreditou que, né, até foi uma intervenção que teve de Temer, que Temer pediu que o Bolsonaro se expressasse, fizesse um pedido de desculpas em público e se posicionasse como, estou arrependido, né, diante da opinião pública, e ele fez isso, o Bolsonaro fez isso. E talvez, nesse ponto, foi um equívoco. Não porque, assim, o Bolsonaro, eu creio que ele fez a coisa certa. Acontece que eles não estão interessados com a coisa certa. Eles estão com muita energia, com muita garra, fazendo a coisa errada e atropelando tudo. E, assim, o que eu penso é que também o Flávio não pode retroceder. Essas falas, elas precisam sim ser enérgicas e não se pode retroceder. Dessa vez não dá para acreditar que um pedidinho assim tem que pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa de nada, porque está certo e tem que continuar falando o que tem que ser falado. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.